Oi, amores! Tudo bem por aí? A Tia Lica espera que esteja tudo bem com vocês. E agora nós vamos então dar continuidade à nossa aula com a disciplina de língua portuguesa, tá certo? Na aula passada, na última aula de língua portuguesa, nós estudamos um texto que tinha o tema As Três Pipas do Vovô. Um texto muito legal, bem interessante. E hoje nós vamos continuar a nossa aula com esse texto. E sabe de uma coisa? Nesse texto aconteceram muitas coisas legais, isso mesmo. É o que geralmente acontece em textos que têm o estilo de crônica, não é isso? Então a modalidade desse texto é uma crônica, tá certo? Vocês já com certeza já leram muitos textos em forma de crônica. E o texto que nós estudamos na semana passada e que nós vamos continuar na aula de hoje é também uma crônica, tá certo? E o que é crônica? Vamos só relembrar um pouquinho o que é? Crônica é um texto que é escrito coisas do dia a dia, né? Assim como foi o texto escrito aqui, As Três Pipas do Vovô. Coisas que acontecem naturalmente no nosso dia a dia, tá certo? Então, nós vamos seguir a nossa aula lá na página 53. E eu acho que nem preciso mais dizer que tem que estar com o livro na mão, não é? Pra gente estudar, tá? Então vamos lá na página 53 e nós vamos até a página 58, que é o que vai fechar a atividade de hoje, tá bom? Então lá na página 53 tá pedindo para marcar com um X as alternativas que indicam as características observadas no texto por você, tá certo? Então nós temos aqui algumas alternativas, por exemplo, fato do dia a dia, fato extraordinário, personagens com características fantásticas, personagens com características comuns e foco narrativo. O que você observou nesse texto? O que é que tem mais assim em comum que você percebeu nesse texto aí? Será que a crônica é um fato do dia a dia? Ele acabou de dizer o que é uma crônica, não é? Será que é isso? Se for, você marca essa alternativa. Será que é um fato extraordinário? Coisas do dia a dia são coisas extraordinárias? Se crônica é um fato do dia a dia, então certamente essa alternativa não é uma alternativa correta, não é? E os personagens com características fantásticas? Será que tem alguém aqui muito fantástico, assim, fantasioso aqui nesse texto? Né? E personagens com características comuns? Será que tem nesse texto? Pode ser que seja o que mais tem aqui, não é não? E o foco narrativo? Será que o texto é narrativo? Você vai dar uma lida lá no texto novamente e vai então marcar com um X as alternativas corretas. Mas eu já posso dizer para você que tem pelo menos duas alternativas aqui corretas, tá bom? Depois você vai escolher uma das características que você marcou no item anterior, né? E explicar como ela se apresenta no texto, de que modo que ela se apresenta no texto, tá certo? Vamos lá então. Lá na questão número 2, está perguntando qual é o grau de parentesco entre os personagens. No texto você observa que aparecem ali vários graus de parentesco. Então você vai te retirar do texto, né, esses graus de parentescos e vai colocar aqui, tá bom? Na próxima alternativa, na questão número 3, diz assim: o fato narrado na crônica, né, nesse texto que nós lemos da pipa, se passa em dois lugares diferentes. É verdade, se você ler o texto, se você observou, você vai ver que são dois lugares diferentes. Aí o que vai acontecer? Aqui nós temos um quadro que está dividido em dois. Então, de um lado você vai colocar qual é esse local, um dos locais, e no outro lado você vai colocar qual é o outro local. E em cada um deles você vai fazer o que o texto aqui, o que o enunciado aqui está pedindo. Com poucas palavras, você vai dizer o que acontece em cada um desses lugares, tá bom? Pessoal, lá na página 54, são questões de cunho interpretativo, tá certo? Então você vai responder às perguntas que estão aqui na página 54, que são referentes ao texto, tá bom? Lá na página 55 tem um enunciado na questão número 8 que você vai ter que ler para poder responder a letra A, né, da questão. Também vai precisar, porque vai ter uma questão da letra B aí. Na letra C tem outra citação retirada do texto também, tá bom? E as demais questões são questões de interpretação que você vai precisar ler o texto novamente, tá certo? E lá na página 56 vai falar também sobre um tema que é bem interessante, que vai falar sobre a questão dos idosos, né? Já que nosso texto faz referência a um vovô e aos seus netos, tá? Então,
Você vai ler o artigo 3 aqui, né, que fala que é obrigação da família, né, da comunidade, da sociedade e também do poder público, né, assegurar ao idoso tudo que for necessário para que ele viva bem, tá certo? Então você vai ler esse artigo e depois vai responder ao questionamento, tá certo? E depois você vai fazer uma leitura da página 57, conversando com outros textos, né, que é o tema da página 57, e tem dois textos aqui que um tema é animais e o outro é barulho, tá bom? Você vai ler esses dois textos e vai entender o que é preciso para ter uma boa convivência na sociedade. E depois, na página 58, você vai responder aos questionamentos que está no texto da página 57, aliás, nesses dois textos, tá bom? Terminado isso, então, lido e respondido todas as questões, vocês estarão, então, o quê? Livres para começar a outra atividade de história, tá bom? Então, eu aguardo vocês, qualquer coisa é só chamar a Tia Lica bem aqui no WhatsApp. Um cheiro para vocês! Até mais!